Então, gente, bom dia. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento. Aqui neste encontro deste curso de grego clássico e koiné, um curso de extensão promovido pela Universidade Federal do Ceará, no nível avançado, aqui no semestre 6. E, é, a gente está lendo, né, o método Atenas no capítulo 26, parte alfa. Algum de vocês gostaria de ler o título? Não? O professor, é para ler, é? O título. Ah, sim. Rocroisos tom paida apolecim. Isso, Apollucin, né? E aí, Apolecim. e aí É o o, ídolo. uhum. Aí a gente a gente pode traduzir, né? Isso aqui, né? Como o o primeiro Rocroissos é o Creso, né? O rei que a gente estava acompanhando, né? Na história do semestre passado, né? Aí Tom Paida, vocês lembram quem é o Tom Paida? Tom Paida é o quê? Tom Paida seria, né, o garoto ou o filho, né? Aí Apollucin, aqui ele dá a ideia de morte, de perda, né? Então ele está dando a ideia de que o Creso ele perde, né, o filho, né? O filho, né, do Creso morre, né? Vocês estão entendendo? Sim, O, professor. aí aqui na sequência, você tem aqui na sequência você tem aqui uma figura, né? Essa figura, ela representa um cortejo nupcial, né? De casamento, né? E aí é que a gente consegue ver a noiva. E aí aqui na frase, né, aí a gente também consegue ver uma carruagem. Vocês estão vendo a carruagem? Aí nessa figura a gente tem uma legenda. Algum de vocês dois, vocês aí gostaria de ler a legenda? Tá dando para ler a legenda direitinho? Sim, professor. Poxa, Ho, rocroisos agetai toi paidi ginaica. isso. Idu, idu ho artis. Te nimepsne Não, é ou ninfé, nipe hoikade ferei en hamatzei. Hamaxei, Hamatzei. isso. O Ninfei ou Nimpen. Deixa eu tentar destacar aqui. Ninfen ou Ninfen. Aqui, deixa eu subir mais. Ninfen. Aqui eu não estou conseguindo destacar a palavra toda. Ninfen ou Nimfen é a noiva, né? Dá para a gente a palavra ninfa, é a palavra ninfomaníaca. Então, ninfen, ou ninfen, aqui é a noiva, né? Aí,
Aí aqui teve alguns outros nomes próprios que eu tenho que explicar para vocês. O Croissos é o Creso, né? E o Atius é o filho do Creso, o Atis, que é o filho do Creso. Então, aqui está dizendo assim, o Creso conduz, né, aí aqui você pode dizer uma mulher para o filho, ou você pode traduzir também a mulher do filho, porque aí você interpretaria o dativo toi pai di como sendo um dativo de posse. Vocês estão entendendo? Uma mulher para o filho ou a mulher do filho, né? Tranquilo? Tranquilo. Aí é aí aqui também diz assim, Idu, veja, Roates Teninfen Oikade. Então, o Atis, né, o Atos, você pode dizer o Atis, né, que é o filho, né, a noiva para casa, Oikade, fere, né, carrega, en Hamaxei é assim, numa carruagem, numa carroça, né, Hamaxei é uma carruagem, né, esse carro, né. Uma coisa que vocês têm que perceber é que o verbo agetai, ele está na voz média. Então, assim, ele pode dar uma ideia de. Não dá a ideia assim literal de conduz, né? Ele pode ser alguma coisa assim diferente, ou coisa como. Ele arruma, né? Uma mulher, ele arruma uma. Ele. Como é que a gente diria isso, né? Ele, ele, ele é ele faz, ele não foi ele que trouxe a mulher, né? Ele ordenou que fosse trazido, né? Fosse conduzida, né? Uma mulher para o filho, né? Vocês estão entendendo ou não? Porque não está na voz ativa, está na voz média, esse agetai. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Você pode ser conduzido também como voz passiva aí, sendo conduzido. Mas Esse aí águia daí. o problema é que o sujeito é o creso, né? O sujeito é o creso. Ah, entendi. Entendi. Aí seria o creso é conduzido. O creso é conduzido. Aí não combina muito bem. Não combina. É mais interessante a gente traduzir como uma voz média e tentar traduzir no sentido que a gente. É um sentido, eu acho que é factivo. Eu esqueci agora como é o termo técnico, que é o faz fazer. Tá entendendo? Não é o fazer, é o faz fazer. Entendi, entendi. Depois, se vocês lembrarem aí do termo técnico, já coloca aí no chat, porque eu esqueci agora do termo técnico. Mas é no sentido de faz fazer. Tipo assim, eu digo assim, eu cortei o cabelo hoje, mas você não cortou o cabelo. Você tá entendendo? Você foi no cabeleireiro, né? E o cabeleireiro cortou o seu cabelo. Entendi. Então, aqui, vamos ver o que tem aqui no vocabulário. Tem apólime, que é destruo, ou ruíno, ou perco, né? Apareceu lá na legenda, né? Que é o Creso perde o filho, né? Aí apolimai, que é perecer, né? Aí apolóleca, que é um
eu assim, eu me arruinei, uma coisa assim, né? E Apololola também tem assim todos esses com um radical assim aparentado, né? Eu estou arruinado. Aí Deomai, que significa eu quero. Eu peço, na verdade, eu peço a X, eu peço X de Y, eu peço isso dessa pessoa e o isso vai no acusativo e o dessa pessoa vai no genitivo, mas também pode ser também eu peço para fazer alguma coisa no infinitivo, né? Pode ser também eu imploro, né? Mais genitivo e também eu quero, né? Esse Delmai. Aí, Efistamai seria eu estou de pé próximo, né? Mas também no, em termos de sonhos pode significar eu apareço. Porque nessa história, já adiantando a história, o Cres vai ter um sonho, uma visão, né? Do futuro. Então vai aparecer para ele, né? Uma visão, né? Esse epistamai, é melhor, efistamai, né? Não vai ser no sentido de eu fico de pé, né? Vai ser uma visão que vai aparecer para ele, né? Aí katairo vai significar eu purifico, que ele vai purificar uma pessoa, um homem que matou o próprio irmão. Onomasdo significa eu nomeio, eu chamo. Pintanomai, que significa eu questiono, né? Eu faço um inquérito, né? Eu aprendo por inquérito, eu escuto, né? Eu descubro alguma coisa, né, que está no acusativo de alguém que está no genitivo. Faino, que significa eu mostro. Foneo, que significa eu mato, eu sacrifico, né? Alguma coisa assim, né? O dá uma ideia de pode dar essas duas ideias, né? De matar, de sacrificar, né? O Realetheia é a verdade, acho que vocês já tinham visto. Rogamos é o casamento. Todori é a lança. Você acha que vocês já tinham visto num texto lá do grego clássico, esse Todori. É da terceira declinação, Tudoratos. Aí, Renemesis, a gente às vezes traduz como Nêmesis. Renemesis. Renemesis a gente às vezes traduz como vingança, mas a gente pode dizer assim como é uma espécie de retribuição, né? Um castigo, né? No sentido de que, por exemplo, que o Creso era muito orgulhoso, né? Então ele vai receber uma espécie de castigo dos deuses. Estou entendendo ou não? Sim, professor. Tá bem compreendido o que é Renêmesis, né? Renêmesis. Aí, Toikion, aqui significa a casa, mas é o palácio, né? Assim, ele vai aparecer no plural, né? Aí, ele é um neutro, derivado. A gente tinha visto já Rooikos, Reoikia, e agora tá vendo Toikion, que é um neutro, né? Uma que normalmente vai aparecer no plural para querer dizer, né, um palácio, né? Aí, oneiros vai ser o sonho, né? O sonho. Oneiros. Tudo bem? Todo mundo está acompanhando ou não? Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo, professor. Aí, porque como é que eu estou mostrando em inglês, não estou mostrando em português, eu tenho que fazer bem devagar para ver se todo mundo está vendo aqui. Aí tem uns adjetivos ali: acon, acusa, acon,
que significa involuntário, né? Involuntária, involuntariamente, também pode ser usado como advérbio, né? Involuntariamente, né? Aí, sem querer, né? Sem querer. Aí, heteros, hetera, heteron, significa um outro, né? Um ou outro, né? De dois, né? O outro de dois, normalmente a gente usa para dizer assim, o outro de dois. Aí, homen heteros, rode heteros, assim, é uma expressão assim, para dizer assim, um e o outro, né? Ou a gente diria um por um lado, o outro pelo outro, né? Para não dizer um outro por um lado, o outro pelo outro, né? Não, a gente diz, né? Um por um lado, o outro pelo outro, né? Ou um e o outro. Tudo bem? Ficou claro esse romen heteros, rode heteros? Pode ser por um lado ou por outro lado. Sim, mas lembrando que tem um, né? Por um lado um, por outro lado o outro. Sim, sim. Um aqui normalmente vai fazer referência a uma pessoa, né? Esse heteros, uma pessoa e a outra pessoa, né? Aí preposições epi, né? A gente já viu já várias vezes epi, né? Significando aqui em direção, aqui no junto com o genitivo, né? Pode dar a ideia de para, em direção, né? Sobre. Mas o dativo pode dar a ideia de em algum lugar, né? Por algum valor, né? Por um preço. Aí, mas o acusativo pode significar em, pode significar contra, né? Sobre. Aí pode dar também, no acusativo, pode dar a ideia de, de direção, de propósito, né? Para, né? Fazer alguma coisa, por alguma coisa, né? Aí catar, catar vocês também já viram várias vezes, né? Mas o acusativo pode dar a ideia de para baixo, né? E também pode dar a ideia de assim de todo, cada, né? Todo, cada, né? Aí então pode dar a ideia também de segundo, de acordo, né? Que aparece lá nos evangelhos, né? Catar, matar, catar, lucar, né? Aí dá a ideia de acordo, segundo Lucas, segundo Mateus, né? Dá essa ideia de, de concordância, não lembro direito como é o termo técnico aqui, né? Como se fosse uma conjunção, né? Que dá assim, né? Da ideia de que o relato foi baseado, né? Nessa pessoa, né? Aí também no catar, né? No tempo pode dar a ideia de determinada hora, né? E pode dar também a ideia de através e também essa ideia de a respeito, né, de alguém, né? Aí advérbios, ele botou hopoten. Hopoten seria um interrogativo indireto, né? Não aparece, não é uma pergunta, aparece assim num discurso indireto, né? Aí então seria de onde, né? De onde? O donde, mas dentro de tipo assim, ele perguntou de onde ele vinha. Não é assim, de onde você vem? Não, é assim, ele perguntou de onde ele vinha. Vocês estão entendendo como é que usa esse Hopoten? Entendi, professor. Foi bem, então não é no discurso direto, é no discurso indireto. Então vamos, aí aqui, deixa eu ver aqui o que aparece aqui no vocabulário complementar. Cofos, é mudo, né? Não fala, né? Tom Helicon seria da mesma idade. Aikmei Siderea, né? Uma lança com a ponta de ferro. Acontia seria assim. Agora eu esqueci se isso aqui é.
Lembra, vocês estão com o português aberto aí? O que é a Conte aí? Deixa eu ver aqui. A Conte eu acho que é tipo alguma coisa. O arco é a flecha. Deixa eu ver. Lanças, pequenas lanças, né? Aí deixa eu ver aqui, Andreonon seria, seria o quarto dos homens, né? Andreonon, né? O quarto dos homens. Dos talamos seria os armazéns, né? Sinese do verbo sineo seria empilhou, né? Ele empilhou, né? Ele empilhou. Sinenese, sineo, empilhou. Vocês vão perceber que essa história ela lembra um pouco, sabe o quê? Lembra um pouco Bela Adormecida. Bela Adormecida. Parece absurdo, mas lembra um pouco. Como se o tema fosse resgatado de alguma maneira na Bela Adormecida. Alguém quer ler? A gente vai traduzindo juntos. Posso ler, professor? Então, ótimo, Cícero. Ros de Atelpe, Ros Solon, Elabe, Ectuteu, Nemesis Megale Croiso, Dioti Enonice Eauton, Einai Antropon, Rapanton Obiotaton. Isso, né? Aí, aqui, começa quando o Solon foi embora, né? O Creso, né? Ele tomou uma grande retribuição divina, né? De Deus, né? Ele recebeu um grande castigo, né? De Deus, né? Nemesis Megale, né? De Deus. Nemesis Megale, né? Ectuteu, de Deus. Diote, porque, né? Ele pensou que ele era, né? Pensou de si mesmo, né? Ser Maioral dos homens? o homem mais sortudo, mais feliz dentre todos os homens, né? O Robiotaton, né? Robiotaton, o mais afortunado, mais feliz de todos os homens. Você quer continuar a leitura? Sim. Capeldon Tigar Autoi Epeste Oneiros Ros Autoi Tem Aleteian Apsaine Tom Melonto Genestai Cacon Cataton Paida. Isso, né? Então, Cateudonte seria, pois, dormindo, né? Apareceu, né, para ele um sonho, né? Epeste oneiros, né? Apareceu para ele um sonho, né? Que pareceu verdade, parecia para ele verdade, né? A verdade, né? Ou mostrou para ele verdade, né? Uma coisa assim, né? A verdade. Rosaltoi tenaletean efaine, né? Apareceu para ele, né? A verdade, a revelação, né? Ton melonton genestai, né? Seria, né? O Cacon, né? Sim, seria dos males, aparecer dos males que iriam acontecer, né?
dos males futuros que iriam acontecer, né, com o filho, né, com o garoto, né, com o filho, né, Cataton Paida, com o filho dele, né, dá para a gente dizer, né, com o filho dele, Cataton Paida. Tá dando para entender? Ton melonton é tipo futuro, né? Aí genestai iria acontecer, né? Cacon, né? Os males, né? E Cataton Paida, né? Em relação ao filho, seu filho. Tranquilo? Tranquilo? É Sunday Croissoi Dio Paides. Isso. Ho me heteros copsos en Cofós, hofos en de heteros to relinco poli protos. Onoma de autoi en autis. En Atis. atis. Isso. Aí aqui ele diz, olha, o Creso, havia para o Creso dois filhos. Aí você pode dizer, o Creso tinha dois filhos, né? Essan de Croissoi Diopaides. Os quais Ron... era surdo? Oi? Um dos dois filhos era surdo? É mudo, né? Que tá dizendo aqui que ele era mudo. Isso, mudo. Aqui diz Tuton, né? Assim, não, assim, cadê onde é que diz? Ah, Cofós, né? Cofós. Diz que ele era mudo, né? Dos quais, né? Um era mudo, né? Esse Ron aqui seria dos quais, Romen heteros, aí um, por uma parte, um, Cofós en, era mudo. Rode heteros, ton helicon poli protos. Aí Aí é que o outro, né? É, quanto à idade, ele era muito primeiro, né? Talvez assim, talvez eu não sei se ele era uma, se eu não entendi direito se ele era o mais velho ou ele era o mais novo, mas assim, da idade muito primeiro. Talvez ele fosse o mais velho, né? O que vocês acham? Da idade muito primeiro. O que dá para entender? Eu teria dito mais novo. Ah, aí agora eu não sei, eu fiquei em dúvida. Depois a gente confere ali outras traduções para ver se ficou assim o mais velho ou o mais novo, né? Pela O, que eu vi daqui, professor, ficou mais velho. ele era o mais velho, né? Então é Mais isso, velho. né? Muito, muito Fruto desse primeiro mesmo, né? É é, isso mesmo. poliprotos, né? Muito primeiro. Aí, E onom, dá a ideia também, professor, de primogênito. pode ser, poliprotos. Aí, aí aqui na continuação ele diz assim: onomade autoi en atius. Então, o nome dele, né, o nome para ele, o nome dele, né, era Atis, Atos, a gente pode dizer, né, Atos ou Atis, que era o nome desse outro que eu acho que era o mais velho, né, que não era mudo. Porque na história ele vai falar. Então eu suspeito que ele não seja um mudo. Aí quer continuar, Cícero, a leitura? Sim, professor. Tuton ton aptin semaine toi croissoi. Ho oneiros apotaneistai. Eikemei cinereai. Sidereai. Sidereai. Bletenta.
E Rodé, P. Vou parar aqui, né? deixa eu ver aqui. Este, então, né? O Atis, né? Ele é. O sonho, ele mostrou o Atis, né? Para o Creso, né? A morrer, né? Com uma, com uma lança da ponta, sendo. Com a lança sendo uma lança da ponta de ferro, né? Agora esse Blatenta, né? Seria uma coisa tipo acertado, né? Acho que é, né? Acertado por uma, como é que a gente diria isso? Ferido? Acertado? Ferido? Vem do verbo balão, balão, né, professor? Isso que é, significa jogar, acertar. A gente acabaria dizendo ferir, né? Sei lá, ferido por uma lança com a ponta de ferro, né? O... Eu já tinha traduzido o sonho morrer com um espeto de ferro. Isso. Não, ficou bom. Mas o sonho mostrou, né? Isso. O sonho Semaine, né? Ele tipo revelou, mostrou, ele significou, né? Esse verbo aqui tem a ideia de significação, né? De revelação, alguma coisa assim, né? Pronto, continua. Agora. Rodé, rodé é pei, equegete, Exe, exegerte, fobumenos ton, oneiron, agetai metoi paidi ginaica, epipolemo, de uketi, exemenepse, exepempsen, exepense, auton, a cutia de cai, dorata, cai ponta, rois, frontai, es, polemon, antropoi, ecton, andreonon, incomissas, estus, talamus, sinenese, metitoi, paidi, impeisoi. isso. Aí é que essa parte é um pouco que se parece um pouco com a Bela Adormecida. Quando ele acordou, né? Rodepei exegerte, quando ele acordou, né? Fobúmenos, né? Temendo, né? Ton oneiron, o sonho, né? Agetai mentoi paidi gnaica, né? Mandou arrumar uma mulher para o filho. Mandou arrumar uma mulher para o filho, né? Agetai toi paidi gnaica. É que dá para ficar bem mais claro. Ele mandou trazer, né? Uma mulher para o filho. Por quê? Para ele não ir para a guerra, né? Aí, epipolemon de uquete exepempsen auton, né? E aí, não mais, né, o enviou para a guerra, uma coisa assim, né? Para a guerra, não mais o enviou, né? Enviou a ele, né? Exepempsen. Aí, Acontia, esse Acontia, né? A gente viu lá, eu disse que era dardos, pequenas lanças, né? É porque ele vai dar dois tipos de lança, né? Acontia e Dorata, né? Então ele pegou, né, os dardos. Oi?
tinha traduzido por dardos. Isso. Ele pegou os dardos e as lanças e todas. E acho que dá a ideia de todas as lanças e dardos, né? As quais são usadas para a guerra, Na guerra. na guerra, né? São usadas na guerra, né? Aí Homens valentes. homens valentes? Onde é que tem os valentes? Não, 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 porque você confundiu, não é valentes. É, mas assim, Esse é antropóide. Homens. talvez seja que os homens usam nas guerras. Os homens usam nas guerras. Acho que a ideia é que os quais os homens usam nas guerras, né? Ele assim, ele retirando, né, do quarto dos homens, né? E ele empilhou, né, no armazém, né? Nos armazéns. Ele empilhou nos armazéns. Aí para, assim, talvez para que o filho não caísse sobre algum, né? O filho não morresse por algum uma delas, né? Empéçoi. Esse empéçoi eu não sei se é da ideia de cair, né? Eu acho que é mais a ideia de cair, né? Cair. Que o filho não caísse, né, sobre alguma delas. Meti toi pai di empéçoi. Aqui a gente tem que parafrasear um pouquinho. Não tá assim tão fácil de fazer a tradução, não. Esse comissas, porque na verdade ele deve ter mandado, né, fazer, né? Ele não foi ele que fez, ele mesmo, né? Mandou. Dá a ideia, aqui ficou meio direto demais, né? Como se ele tivesse feito, né? Tudo isso, né? Mas acho que ele mandou fazer, né? O Aquele antropoi ficou um pouco estranho, mas eu acho que é isso mesmo, a ideia de que que os homens usam na guerra, né? E aqui o Andreonon, aqui está dito como o quarto dos homens, né? Assim, no inglês está men's chambers. Então ele esvaziou o quarto dos homens das armas, né? Tirou as lanças do quarto dos homens e empilhou no armazém, né? No talamos, né? Nos armazéns, talamos. Poderia ser nas câmaras, professor? Nas câmaras, mas assim, nas câmaras do quê? Dos homens ou nas câmaras? É como se ele tivesse tirado e colocado, tirado das câmaras ou colocado nas câmaras. É tipo O, um armazém, né? não, assim, a diferença é que um era o quarto dos homens. O filho dele, ele teria contato direto com essas armas no quarto dos homens, né? Mas aqui não, né? Aqui não. Deixa eu ver aqui como é que se eu acho aqui uma tradução boa para Thalamus. Thalamus, ele dá aqui, deixa eu ver o que ele me deu aqui. Thalamus, deixa eu ver aqui. Ele me deu aqui como quarto, câmara,
né? Um compartimento, uma cabine, né? Também tem lá, hoje em dia se fala lá do hipotálamo, né? Lá uma parte lá do cérebro, né? Mas é isso, né? Aquilo a gente traduziu como armazém, né? Mas a câmera não está ruim, não está ruim. Mas teria que ser assim, o problema é porque se você for dizer assim, você tem que fazer a diferença entre o quarto dos homens e e os outros e um outro quarto, né? Outros quartos. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Aí aqui esse Empessoe, deixa eu ver o que é esse Empessoe. Esse Empessoe me deixou. É de Empipto mesmo. É de Empipto. Ele. Deixa eu ver aqui mais aqui. Uhum. Empessoe. É Auristo. Ah, eu não gosto quando eu tô vendo o negócio, ele muda. Tem um site que ele sempre começa a mostrar as coisas, aí ele muda. Deixa eu ver o que o Empessoe está dizendo aqui. Que o Empessoe. Terceira pessoa, né? Do singular. Empessoe. É porque ele tá no. Acho que tá no. Como é que chama? No optativo, esse Empessoe. Então a ideia é de que ele, tipo, ele não caísse, ele não cairia, né? Não cairia, o filho não cairia, né, em alguma delas, né? É um desejo, né, que ele tinha, né? Por isso o uso do optativo, né? O empessoe, né? Empessoe. Tô falando empessoe, mas é empessoe. Tudo bem? Deixa eu ver agora o próximo parágrafo aqui. Tem só mais um parágrafo. Tem aqui, né? Tasqueiras, as mãos, em relação às mãos. Aí, catarcio, purificação. Edeeto, que é uma variação de edeito, de deumai, né? E epiquiressa, imaginativo, dando a ideia de obter. Tá nomis domena, que significa os rituais costumeiros. Excelelamenos, que é o participo passivo perfeito de excelauno, né, que seria uma coisa assim, tipo, tendo conduzido, tendo espantado, né, tendo tangido, né, para fora, né, tendo conduzido para fora, né. Ekgonos, né, seria, né, a prole, né, uma coisa assim, né, Ekgonos, a prole. Aí a mecanesis seria, mais genitivo seria você vai, como é que se diria isso aqui? Você vai sentir falta, você vai não, vai faltar para você, terás carência. O professor Márcio Amaro traduziu. Vou abrir agora aqui o português do lado, no outro computador. Terás carência. Aí, cofotata, melhor dizendo, cofotata, né? Tão leve quanto possível, né? Tão leve quanto possível, da forma mais leve.
Tudo bem, gente? Tudo bem, professor? Deixa eu ver aqui, botar aqui para vocês lerem já comigo que o. Você quer ler ou quer outra pessoa que gostaria de ler esse outro parágrafo? Posso ler, professor? Vamos lá ler então. Econtos de enquersi tu paidos ton gamon epikeneitai estais sadris Sardes. ane u cataros ou pais queirais. Pareuton de autos esta croisu oikia catarsium edeto epiquiresai rode croisós auton ecatere epeideta nomitomena epoiesen ho croisós epitaneto hopoten te recoi caitis eie legotade o antrope dis ti o caipode recon esta rema oikia paregeno paregeno rode apecrinato o Basileu. Gordium me eimi paz. Onomazomai de Andrestos. Sonelsas de tom emalto adelpson. Acomparei-me exelelamenos hipotu patros. Rode croisus. Apecrinato. Andro pipilon equigonos eicai requeis espirus hopum amecaneses aldenos udenos meno entois remeteróis oiquióis se fora dei tauten paraino soi ros que fotata ferei. Isso. Aí aqui é. Aí é. Aqui tem uma parte aqui que eu assim não entendi o que é o quer se. Vocês lembram o que é o quer se? O que é o quer se, hein? Essa primeira linha aqui, hein? O quer se. Me deu um branco aqui. O que é o quer se? O que é o quer se? Eu mesmo agora esqueci o que é o quer se. Eu vou aqui pesquisar porque eu mesmo esqueci o que eu quero se. Deixa eu ver aqui. O quer se ele é. Acho que é de mão também. É o dativo de mão. Hum. É, Tendo braço, faca, cunhado, grupo, troca, mão como marco de direção. É como se estivesse apontando com o dedo. isso, né? Então é. Então tá, eu não sei assim se é isso mesmo, mas é tipo, tendo dado a mão do filho em casamento, será isso? Tendo dado a mão do filho em casamento? Faz sentido. Será que é isso? A tradução do português está e tendo nas mãos o casamento do filho.
Tendo Já nas nasce mãos. Tendo nas mãos o casamento do filho, né? Pode ser que seja isso mesmo, né? Pode ser uma expressão para querer dizer que ele já um trunfo, né, na mão, já tinha. o dicionário dá 16 dativos, né? Que aí o primeiro é mão, que usa-se no singular pelo no plural, aí, e o 16 é mão também. Não, eu sei, mas eu quero saber se tem uma expressão assim, ter na mão, assim, tipo, é, a, ter nas mãos, né? Tentou, porque tá assim, tipo assim, tendo nas mãos o casamento do filho, né? Já tendo resolvido, né, o casamento do filho, porque a gente teria que fazer uma perífrase, né, para entender o que significa isso aqui, né? Literalmente é isso, tendo nas mãos o casamento do filho, né? Aí Se continuando. colocar no futuro, quando ele tiver o casamento na sua mão. Não, não é isso não, é tendo mesmo, tendo nas mãos o casamento do filho. Não ajuda quando ele tiver o casamento não, porque ele já mandou trazer uma mulher para o filho e proibiu o Sim. filho de ir para a guerra, porque o que ele queria era manter o filho vivo, né? O filho casado, ele não iria para a guerra, porque ele estaria ocupado, né, assim, com o casamento. Vocês estão compreendendo? Sim. Aí Sim. agora, aí só que tendo já assim, tendo nas mãos o casamento do filho, né? Aconteceu um outro problema. Agora ele vai introduzir o outro problema. A Ficneitai está Sardes, então chega, né? Chega em Sardes, né? A Ner, um homem, né? O cataros. O cataros é não limpo, não puro. Então, você tem que dizer um homem impuro. Vocês estão entendendo? Aí ele diz assim, on tasqueiras. Seria tipo, estando as mãos, né? Estando as mãos, né? Não, impuras, né? Um homem estando cujas mãos estavam impuras. Vocês estão entendendo ou não? Sim, professor. Por que, que ele estava com as mãos impuras? É porque tinha cometido um crime, Ele estava fugindo, estava precisando de exílio, precisando de purificação. Então, continuando aqui. Pareuton de assim, Rutos está croiço, oikia. Então ele é vindo, né, junto, se aproximando, né, da casa, né, de Croiso, de Creso, né, Catarcio Edeeto, ele pediu purificação, né, ele suplicou, né, purificação. Epiqueressai. O que é o epiqueressai, hein, gente? Eu não lembro agora aqui. Ah, sim, obter. Ele suplicou para obter purificação. Então, catariço é a purificação, né? E edeeto pediu, suplicou, né? Epiqueressai, né? Obter, né? Rodecroisos, auton, Cateren. E o Creso, né, o purificou ele, né, a ele, né? Epei de ta nomisdomena
e é Epoies, Epoi, hã? Epoiesen. Epoiesen, isso, Epoiesen Rocroissos, né? Quando, né, assim, esse nomes Domena aqui ficou estranho, né? Assim, o Cres ele fez nomes Domena, nomes tá do nomes Domena. O que é nomes Domena? Ele fez o quê? Ele fez acho que nomes Domena, assim, acho que é o ritual de costume, né? É o ritual de costume. Tá aqui embaixo. Eu que tinha escrito, tinha esquecido. Ó. Nomes Domena é o ritual de costume, né? Porque esse nome, né? Às vezes tem a ver com lei, mas ele na origem tem a ver com costume, né? Aí é que nomes Domena. Então ele fez os rituais. Quando o Creso fez os rituais, né, de costume, né? É Pintaneto, ele questionou, né? Ele fez um inquérito, né? Ele fez as perguntas, né? Lá, ele questionou, né? Interrogou, né? Hopoten te hekoi, kaitis eie. Ele questionou, né? Assim, de onde ele vinha e quem ele era, né? Acho que isso aqui está no optativo. Hekoi e eie. Acho que está no optativo. De onde ele vinha e quem ele era. Legontade. Então, dizendo isso, né? Aí agora, isso aqui era discurso indireto. Isso aqui é pintaneto hopoten te hekoi kaitis eie. Isso aqui era discurso indireto. Mas aqui, quando ele vai dizer legontade, esse tade, ele é muito interessante para ele introduzir o discurso direto. Esse tade, dizendo assim. Então, a partir daqui, não vai ser mais discurso indireto, vai ser discurso direto. Uma citação. Vocês estão entendendo? Aqui ele vai dizer como foi que o rei falou. Quais foram as palavras assim, literais que o rei disse. E ele disse assim: ó antrope, ó homem, tiston caipoten recon, quem sendo e de onde vindo está ema oikia paregeno. Tipo, quem sendo e de onde vindo chegou, né, até a minha casa, né, até o meu palácio. Aí, em outras palavras, você poderia dizer quem você é, de onde, melhor, quem é você, de onde você vem, que chegou até o meu palácio. Paregueno, esse paregueno, né, dá a ideia de, tipo, aconteceu de estar próximo, né? Rodé apecrinato. E ele respondeu: ó Basileu, ó rei, gordio men em mi paz. Eu sou filho de Górdias, ou não sei se é de Górdias, né? É de algum outro rei, né? Alguma outra pessoa importante, Górdias. Onomásdomai de Adrestos. Adrestos. Eu me chamo Adrestos. Foneusas de Tonemaltu Adelfon, acomparei-me. Tendo matado o meu próprio irmão, Acon, eu estou aqui, Acon. O que é Acon, hein, gente? Me lembra aí o que é Acon. Apareceu lá o Acon. Acho que apareceu lá no... Ah, sim. Foi sem querer, involuntariamente. Ele matou, né, ele era desastrado, né? Vocês estão vendo aqui que ele matou o próprio irmão, Acon. Foi involuntariamente, né? Eu, tendo matado o meu próprio irmão sem querer, estou aqui. Involuntariamente, né? Tendo matado o meu irmão, estou aqui.
excelelamenos, excelelamenos, hipotu patros. Excelelamenos seria o que mesmo? Excelelamenos seria... E ele foi expulso, né? Ele foi expulso, né, pelo pai. Isso aqui dá para a gente entender isso aqui como passivo, né? Excelelamenos, né? Ele foi expulso, né, pelo pai. Hipotu patros, excelelamenos, hipotu patros. Tudo bem, gente? Sim. Então ele dá aqueles, pode dizer, né? Fui expulso pelo pai, né? Exilado pelo meu pai. Você pode fazer algumas diferenças aqui, né? Rodecroisos apecrinato. O Creso respondeu: Andron te philon egonos ei. Kai reques eis filos. Olha, você. Ele disse assim, né? É, você é prole de homens amigos. Tu és prole de homens amigos, né? Você é descendência, né? De homens amigos. Andron Philon, né? Homens amigos, homens queridos. Cai reques eis filos. E chegas até amigos. Até amigos. Uma coisa que vocês têm que perceber é que aqui ele tá se baseando no dialeto, né, do Heródoto. Então, né, esse aqui é o ex, né? Vocês estão entendendo? Então, esse aqui é o ex, só que está no outro dialeto. Chega, né, até amigos. Opo, amecaneses, o denos, meno, aí assim, que é a mecaneses, o denos, menon, entos, remeterois, oikios. Aí esse aqui, ele tá falando alguma coisa parecida como a, onde não vai faltar nada, né? Não vai faltar nada, né? Se você ficando, né? Em nosso palácio, né? Não vai faltar nenhuma coisa, não vai faltar nada, né? Ficando menon entois remeteros oikios, né? Nos nossos palácios. Foi isso que vocês entenderam também? Talvez você tivesse que acrescentar um ti, não te faltará nada, né? Não terás cá. Aquele, o Márcio ele colocou não ter, que terás cá, porque o denos, a negativa tá aqui só no denos, né? Tipo, assim, faltará, onde faltará nada ficando em nossos palácios. O problema é que em português a gente faz dupla negativa. Então a gente teria que dizer não terás carência nenhuma em nossos palácios, ficando em nosso palácio. Tranquilo? Sim. Aí Sinforan de Tauten, esta tragédia, este infortúnio, né? Parainó, Soi, Ros, Kufotata, Ferei, né? Kufotata, Ferei. Aí Parainó, o que é o Parainó, hein, gente? Eu não lembro agora o que é o Parainó. Apareceu lá no vocabulário lá em cima? Parainó? Eu esqueci agora o Parainó.
Mas assim, ele diz, no final ele diz, para ti, este infortúnio para ti, o mais leve possível, né? Parainó, deixa eu me lembrar o que é o Parainó. Parainó é tipo. Seria alguma coisa assim como. É tipo exortar, aconselhar, alguma coisa assim, né? Como. Será que é só isso? Não tem algum outro sentido assim? Mas. Exortar, professor? Aconselhar? Sim, eu encontrei esse sentido de aconselhar, né? Aconselhar, né? Aconselhar-te, Advertir? advertir, né? So, o mais leve possível, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui no vocabulário do Atenásia para ver se ele deu algum outro sentido para isso aqui. Mas o que eu encontrei aqui foi no Novo Testamento aparecendo como exortar, né, admoestar, né? O Deixa eu ver aqui. Parainó. É, isso é mesmo, ficou assim mesmo, né? Eu te aconselharei, né, eu sobre este infortúnio, né, o mais leve possível, assim, a tipo a carregar este infortúnio o mais leve possível, será? Porque tem um ferei, né, no final. Isso. Eu te aconselharei ou eu te aconselho, né, a carregar este infortúnio o mais leve possível, né? É como se ele dissesse assim, não fique com a consciência pesada, né? Foi assim que vocês entenderam também? É como se a carga fosse tão pesada que ele aconselha ele aliviar a carga e prosseguir em frente. Isso, exatamente, exatamente. Porque teve o ferem aqui no final, né? Uhum. Isso até porque ele matou o irmão sem querer, né? Isso, né? Mas aí a gente vai ver que ele é um desastrado. Isso aí é terrível. Ai, meu Deus do céu. Aí aqui tem que vocês dar uma vista, dar uma olhadinha aqui nesses verbos. Esses verbos eles têm em comum o fato de ter uma espécie de uma reduplicação de presente. Que no fora do presente, a raiz, o radical, fica menor. Então aqui, ó, gignomai, né? Tem esse gi, como se fosse uma reduplicação, tá vendo? Aí quando vai para o futuro, fica genessomai, o radical fica menor, fica gen, né? E aqui no aoristo também, no perfeito também. Vocês estão entendendo ou não? E aqui o gignosco também, ó, no futuro fica desaparece o gui, né? Gnossomai, egnon, o
tem uma espécie de eles têm em comum um redobro de presente. Então, gignomai, gignosco, didasco, então tem uma espécie de redobro de presente. O radical é menor, a raiz é menor, né, nos outros tempos verbais fora o presente. Por isso eles estão colocados aqui para você dar uma observada. Aí, deixa eu ver aqui. Aí aqui ele já começa a falar das condicionais, né? Aí aqui ele fala do inglês, não sei se dá para a gente considerar isso aqui assim, igual, assim, igual em português. Vamos ver, assim, ele fala que tem condicionais simples, que tem assim condições particulares e condições gerais, nas quais a oração é de um tipo indefinido. E também você tem condicionais, as condições que são contrárias ao fato ou são remotas, que implicam que a condição não foi cumprida, né? E não é provável que seja cumprida no futuro, né? Então ele bota aqui esses dois tipos, três, na verdade são três tipos. Aí ele vai dar os exemplos aqui. Ele diz assim, né? Condicionais simples. Se o Felipe disse isso, ele estava mentindo. Eiro Filipos tuto eipen epseudeto. Então aqui você tem aqui um tempo passado, né? Um imperfeito, ou um aoristo, ou um mais perfeito do indicativo, né? Nas duas orações. Então, eipen e epseudeto, né? Tem assim, acho que os dois estão no aoristo aqui no caso, né? Aí isso aqui seria uma condição simples, né? Passado particular, né? Não é no passado geral. Aí no passado geral ele dá assim: se o Felipe dissesse isso, ele estaria mentindo. Seria uma coisa assim, né? Se o Felipe dissesse isso, ele estaria mentindo, uma coisa assim, né? Ei, o Filipos tutolegoi e pseudoto. Então aqui você já tem que colocar no optativo, né? Ou no aoristo ou presente, né? Mas ser o aoristo ou presente do optativo e o imperfeito do indicativo lá na outra oração. Tá dando para entender, gente? Ou vocês querem que eu mude para o português para ver se o Márcio explicou melhor? Tá dando para entender. Tá dando, né? Aí aqui, presente particular. Isso aqui era o passado geral, agora o presente particular. Se você acredita no Felipe, você é um tolo. Eitoi Filipoi pisteueis moros ei. Então aqui você tem um presente ou um perfeito, né, do indicativo em todas as duas orações, né? Então aqui no caso está no presente, mas poderia estar só no perfeito. Não é mais perfeito, é só no perfeito, né? Nas duas orações ou no presente do indicativo nas duas orações. Então isso seria um presente particular. Se você acredita no Felipe, você é um tolo. Aqui um presente geral. Aqui é o presente particular, aqui é o presente geral. Se você acreditasse no Felipe, você seria sempre, né, um tolo, né? Se você alguma vez você acreditar no Felipe, você sempre será um tolo. Daria para a gente traduzir dessa forma também, né? Ean toi Filipoi pisteues moros ei. Aí aqui ele usou ean. Esse ean costuma dar, né, uma condicional geral, né? Não é igual ei. O ean ele abre assim para uma condicional geral. E aqui ele está indo com o subjuntivo.
se ele pode estar no aoristo do subjuntivo ou no presente do subjuntivo. E a outra oração, ela vai estar no presente do indicativo. Tá dando para entender, gente? Sim, professor. Aqui já começa a ficar um pouquinho diferente, porque aqui aquelas outras ali não era tão geral. Essa aqui é geral. Geral, né? Se você alguma vez acreditar no Felipe, você sempre será um tolo. Aí aqui o futuro minatório. Como é que foi que o Márcio traduziu esse futuro minatório? Eu não faço ideia o que é futuro minatório. O Márcio traduziu como futuro amenizado. Mas se você faz isso, você morrerá. Se você faz isso, você morrerá. Ei tuto poiesseis apotanei. Ei tuto poiesseis apotanei. Aí aqui você usa o ei, né? Não é o ean, mas o futuro do indicativo e o futuro do indicativo. Então aqui ele diz que as condicionais, com as condições com o futuro do indicativo, né? Nas duas orações, elas normalmente expressam ameaças ou ou como é que a gente diz? Assim, avisos, né? Ameaças ou avisos, né? Advertências, né? De uma forma amenizada, né? Então não tá dando certeza, né? Assim, é só, se você fizer, você morrerá. Acho que dá para a gente tentar traduzir isso literalmente. Se você fizer, você morrerá. Se fizeres isso, morrerás. Nem sempre vai dar para traduzir igualmente, mas aqui eu acho que dá. Aí aqui o futuro mais vívido. Aí você tem o particular e o geral. Se o médico faz isso, ele receberá o seu pagamento. Isso é particular. Se o médico alguma vez faz isso, ele sempre vai receber o seu pagamento. Note que o particular e o geral não diferem aqui em grego. Então, no, isso aqui eu acho que é uma coisa assim, eu não sei se no português a gente faria diferença, mas aqui ele botou aqui. Ean roiatros tudo poiessa e ton miston dexetai. Então, o ean mais o subjuntivo, a aoristo ou presente, mais o futuro do indicativo, né? Então, ean roiatros tudo poiessei, né? Se o médico isso fizer, né? Fizer, aqui a gente vai ter que traduzir como fizer, né? O faz. Não sei se o fizer ou faz fica legal. O o Márcio ele botou assim, fez, né? Ou faz, né? Fez ou faz, né? Mas aqui eu acho que talvez em português a gente diria se o médico faz isso ou fez isso, ele talvez a gente dissesse assim, se o médico fizer, porque o problema é que o se puxa para a gente o subjuntivo fizesse, né? Se o médico fizesse, ele receberia, né? Se o médico faz, ele receberá, né, o pagamento, né? Se o médico faz, ele receberá o pagamento, né? Aí você vê aí como é que você diria isso em português, né? Se combina ou não combina, né? Mas no grego aqui você pode dizer, né? En roiatos tudo poiessei, aqui está no aoristo, tanto pode estar no aoristo ou no presente do subjuntivo. Não vai ter a diferença assim, não vai puxar para o aoristo, não. Vai poder estar no presente do subjuntivo. A ideia que você está aqui, a outra oração vai estar no futuro do indicativo. Aí ele fala do imperativo, ele pode ser usado na oração principal.
Se eu vejo, não, se você vê o pai, se você vê o pai, conte a ele o que aconteceu. É Anton Patera e 10 eipe autoi tiegeneto, né? Se você, aí aqui tá no aoristo, né? Acredito do subjuntivo, né? É Anton Patera I10, eipe autoi tiegeneto. Então aqui o eipe tá no imperativo, né? Mas também tá no como é que chama? No auristo, no auristo. Então aqui tá no auristo e aqui tá no auristo. Então teve uma certa concordância aqui, né, de tempo verbal, né? Embora aqui deva estar no auristo do subjuntivo, aqui está no auristo do indicativo, melhor, do imperativo. Deu para entender ou não? Não, porque isso aqui não é tão simples de entender. Então eu estou só tentando assim dar uma base para vocês. Aí agora vai falar dos contrários ao fato, condições remotas, né? Que são coisas mais difíceis de acontecer, né? Aí é que o passado contrário ao fato, perdão. Se o médico tivesse feito isso, ele teria recebido seu pagamento. Então, está implícito que ele não fez isso e não recebeu o pagamento. Ei roiatros tu epoiesen, edexato anton miston. Então, aqui você tem o ei, né? Na condicional, e você tem o aoristo do indicativo, esse é poiesen, e você tem na outra, você tem o aoristo do indicativo, esse é dexator, com essa partícula an, que vem depois do verbo. Aqui o an vem depois do verbo, e é meio difícil de traduzir. Então, assim, a gente traduz assim: se o médico tivesse feito isso, ele teria recebido o pagamento. Vocês estão entendendo como é? A gente não traduz o an literalmente. A gente põe assim como se fosse. A gente usa ele para poder subentender um condicional aqui, né? Um teria recebido o pagamento. Tranquilo? Aí agora aqui, presente contrário ao fato. Se o nosso pai vivesse, né? Se o nosso pai vivesse, ou, ele ele viria a nossa ajuda, ele viria nos socorrer, né? Então está implícito que ele não está mais vivendo, né? E que ele não está vindo ajudar. Aí como é que diz isso em grego? Edze, o edze, ropater, reminan eboete. Então aqui você tem o ei, né? Na primeira, né? Esse ei, não é o ean, é o ei. Você tem o imperfeito do indicativo, né? Edze. E aí na segunda, você tem o imperfeito do indicativo com o an. Então, reminan eboete, né? Então aqui você vê bem, né, o an, né, dando a ideia de no português como se fosse um condicional, né? Ele ajudaria, né? Se o pai vivesse, ele nos ajudaria, ele nos socorreria. Vocês estão entendendo como é a tradução? Sim. Aí aqui no primeiro
não tá no subjuntivo, tá no indicativo, mas fica mais fácil eu, na minha cabeça, traduzir como, como o imperfeito do subjuntivo, essa primeira, o ei. Se o pai vivesse, não se o pai vivia, se o pai vivia. Não dá para traduzir literalmente, assim, se o pai vivia. Tudo bem? Eu não sei como foi que o Márcio colocou, tomara que o Márcio tenha colocado bem direitinho. Dê uma olhadinha como foi que o Márcio colocou os exemplos, porque o Márcio pode ter quebrado a cabeça para poder traduzir os exemplos assim mais fácil, né? Porque aqui os exemplos estão em inglês e eu estou meio que tentando fazer um esforço para poder traduzir como eu diria isso aqui que está em inglês em português. Aí aqui o futuro remoto ou futuro menos vívido. Se o doutor Mas aí fizesse. tá não fizer isso. Ah, não fizesse isso, né? Se o, se o doutor fizesse isso, ele não receberia o seu pagamento. Se o, se o doutor estivesse para fazer isso, ele não receberia o seu pagamento. É mais isso, né? Tipo assim, está implícito que o doutor ou que o médico, né, provavelmente não vai fazer isso, né? Não é provavelmente, não provavelmente não vai fazer isso, né? Aí, no grego está assim, ei roiatros tutu poieseien uk an dexaito ton miston. Aí aqui você tem o ei mais o optativo, né? Aí, então, aqui a gente diz, se for futuro, em termos de futuro, a gente diria assim, se o doutor fizer isso, ele não receberá, né? Ou não receberia, fizer isso, ele não receberia, né? Talvez a gente dissesse assim, né? Em português, se o doutor fizer isso, ele não receberá o pagamento. Deixa eu ver aqui como é que foi que o Márcio traduziu. O Márcio botou assim, se o médico não fizer isso, ele não receberia seu pagamento. Se o médico não fez isso, se o médico fez isso, depreende-se que o médico provavelmente não fará isso. Eu acho que fica bom assim, fez, né? Fizeram, fez, né? Fizer, é, no português fica melhor fizer e faria, né? Ou receberia, né? Então, assim, ei roiatros tutu poieseien uk an dek saito ton miston. Então, se mais optativo, aí esse poieseien está no optativo, pode ser aoristo ou presente, mas a gente vai traduzir normalmente ou pelo presente, ou do indicativo, ou pelo o futuro do subjuntivo. Aí no português, aí o optativo, aí na segunda oração tá no optativo aoristo ou presente com o an, né? E aí a gente normalmente vai traduzir com, é, com um condicional, né, que a gente chama, né, que tem a mesma forma do futuro do imperfeito. Vocês estão me entendendo, gente? Ou tô falando muito gramatiquês? Tá dando para entender alguma coisa? Tranquilo? Aí então aqui ele vai falar aqui que o an, ele vai falar aqui um pouco da partícula an. Deixa eu ler aqui o que ele está dizendo aqui, falando sobre a partícula an. Aqui, assim, nas condições contrárias ao fato, ou remotas, ou de futuro menos vívido, a partícula potencial an sempre aparece perto do começo da oração principal.
embora não como primeira palavra. Ela está frequentemente próxima do verbo. Note que nas orações que o aoristo do indicativo se refere ao passado, o imperfeito do indicativo ao presente, ao tempo presente e ao optativo. Sim. Então aqui, note que nas orações note que nessas orações o aoristo do indicativo se refere ao tempo passado. O imperfeito se refere ao presente e o optativo ao futuro. É como se fosse uma questão de discurso indireto, onde você sempre você usa um outro tempo para poder fazer, né, o discurso indireto, né? Então quando você está falando para poder você falar do passado, você usa o aoristo, para você falar do presente, você usa o imperfeito, para você falar do futuro, você usa o optativo. Vocês estão entendendo ou não a relação? Se não, dei uma revisada. Talvez aqui a gente precisasse de mais uma outra fonte gramatical. Eu vou procurar aqui uma outra fonte gramatical aqui para poder explicar isso aqui melhor. Talvez fazendo aqui os exemplos, talvez vocês deem uma compreendida melhor também. Traduzindo aqui esses exemplos, essas frases, talvez ajude. Aí que esse texto gramatical vai falar sobre a questão da culpa, da purificação, né? Então é interessante vocês darem uma lida. Aí o próximo texto vai continuar, né, a história. Eu, durante a semana, acho que vai ter feriado, né, na outra semana. É na próxima semana que já é o feriado, é? Né? Então, durante a semana eu vou tentar mandar para vocês algum texto gramatical que tenha uma explicação melhor do que essa aqui. Porque para poder entender isso aqui, você tem que tentar entender tanto o português, como é que a gente faz condicionais em português, e tem que tentar entender como é que a gente faz as condicionais no grego. Porque aí você tem que comparar os dois sistemas, né? Para ver assim como é que dá para traduzir um pelo outro. Tudo bem? Tudo bem, professor. E aí, vocês gostaram da aula? Foi boa? Tranquilo? Boa. Ótimo. Vou aqui encerrar a gravação.